Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos prosseguir nestas nossas sessões sobre a missa passo a passo, com a liturgia da palavra. Hoje vou-me limitar à primeira leitura e ao Salmo responsorial. A primeira leitura nas missas dominicais é sempre, ou quase sempre, tirada do Antigo Testamento, exceto no tempo pascal, em que, desde uma tradição imemorial, se utilizam os Atos dos Apóstolos. E, como já dizia na sessão anterior, em geral, a primeira leitura do Antigo Testamento tem alguma relação com o Evangelho. Só isso acho que pode ajudar as pessoas assim mais, que gostam de pensar mais nas coisas, a estar atento para elas próprias tentarem descobrir a relação, se o sacerdote não o ajudar a fazer na homilia, que seria o ideal. Como hoje também já referi na sessão anterior, vale a pena ter a convicção de que conhecer o Antigo Testamento não é secundário para um cristão. Se queremos mesmo conhecer Nosso Senhor e os seus ensinamentos e perceber bem aquilo que Jesus nos diz e o que faz, é absolutamente vital conhecer o Antigo Testamento, pelo menos algumas passagens. Há um biblista americano que diz, repete muitas vezes, e é muito sugestiva essa ideia, que Jesus é judeu, não é? Falou para judeus, na sua imensíssima maioria, e por isso é bom que nós façamos sempre a pergunta: o que é que um judeu do século I, do tempo de Cristo, entenderia quando Jesus diz isto ou aquilo? O que nós entendemos está claro, não é? O que é que eles entenderiam e, portanto, o que é que Jesus também lhes queria evocar ou dizer é essencial para percebermos em profundidade, ou um bocadinho em maior profundidade, tudo o que o Senhor fez e disse. Portanto, não é secundário o conhecimento do Antigo Testamento. E acabamos a primeira leitura dizendo a palavra do Senhor, graças a Deus. É muito bom dar graças a Deus Nosso Senhor. Em várias palavras da Escritura vai-se evocando dados concretos ou momentos concretos em que o apóstolo, por exemplo, o apóstolo São Paulo dava graças a Deus. Por exemplo, na carta aos Romanos, São Paulo escreve: quem me livrará deste corpo de morte? Sejam dadas graças a Deus por Jesus Cristo Nosso Senhor. Ou, na primeira carta aos Coríntios, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, porém, demos graças a Deus que nos deu a vitória por Nosso Senhor Jesus Cristo. É importante dar graças, não é? Dar graças por termos ouvido a palavra de Deus, como também pode ajudar, também nos ajuda nesse tempo, esse pequeno intervalo que há entre a oração coleta e o começo da leitura, às vezes é uma fração de segundo quase, mas que não nos esqueçamos, por exemplo, naquele episódio do Êxodo, onde o povo se preparou durante 3 dias para ouvir Deus que iria falar lá no Monte Sinai, né? Mas Deus deu ordens a Moisés para que preparasse o povo para que o escutasse, para que escutasse a palavra de Deus. Claro, nós temos 3 dias para nos prepararmos para ouvir a palavra de Deus, mas há uma disposição interior, né, que nos pode ajudar a estar mais atentos. Eu quero saber o que Deus me vai dizer agora. Damos graças a Deus pela sua palavra e a seguir vem o Salmo responsorial. O Salmo responsorial é uma resposta à primeira leitura. Também algumas vezes é mais ou menos óbvia a ligação, outras vezes pode não o ser tanto. E é uma resposta, claro, meditada, em que em uníssono e com as próprias palavras inspiradas pelo Espírito Santo, nós respondemos àquilo que ouvimos, ou para agradecer, ou para pedir, ou para reforçar alguma ideia, né, que nos pode ajudar a manter na cabeça
a leitura que acabamos de escutar. O livro dos Salmos, não vou falar dele agora aqui, porque não acabaríamos, é muito bom usá-los para a devoção privada, mas aquilo que fazemos na missa, que é repetir habitualmente um versículo do Salmo, não é? Cada estrofe, há indícios em alguns dos Salmos que já os judeus fariam isso. Por exemplo, é muito claro no Salmo 136, onde vamos dizendo: louvai o Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor é eterno. Louvai o Deus dos deuses, porque o seu amor é eterno. Louvai o Senhor dos senhores, porque o seu amor é eterno. Os entendidos defendem que esta segunda parte, porque o seu amor é eterno, era aquilo que podia responder à Assembleia, porque era sempre a mesma frase, não é? E era uma espécie de resposta orante em uníssono, não é? Por isso, enfim, é muito bom perceber o que se está a dizer e querer repeti-lo também, não é? Os outros que rezam, não, eu também devo rezar, não é? Ou cantar, melhor ainda, como por exemplo, o sugeriu o Papa na sua audiência, numa das suas audiências sobre a missa. Dizia assim o Papa Francisco: aqui desejo recordar também a importância do Salmo responsorial, cuja função consiste em favorecer a meditação do que se ouve na leitura que o precede. É bom que o Salmo seja valorizado através do cântico, pelo menos no refrão. Claro, para isso tem que haver alguém que cante bem, mas se o refrão for simples, né, e houver um bom cantor, é possível conseguir que pelo menos o refrão seja cantado. Há passagens da Escritura, também do Antigo Testamento, onde se vê que esta atitude de responder em uníssono a uma das maravilhas de Deus é algo que fazia parte da vida do povo de Deus. Por exemplo, no livro do Êxodo, capítulo 19, explica-se que Moisés veio, chamou os anciãos do povo e pôs diante deles todas estas palavras, a palavra de Deus, como o Senhor lhe tinha ordenado. Todo o povo, unânime, respondeu dizendo: tudo o que o Senhor disse, nós o faremos. Ou no livro de Neemias, quando Esdras leu o livro diante de todo o povo, o livro da lei, todos responderam: Amém, Amém. E ainda mais surpreendente, no livro do Apocalipse, numa oração em uníssono: e ouvi a voz de muitos anjos em volta do trono, dos seres vivos e dos anciãos. O número deles era de miríades, de milhares e de milhares, que diziam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e a bênção. Nós respondemos em uníssono, imitando a liturgia celeste, estamos a responder em uníssono à própria palavra de Deus. Aproveitemos muito bem esta semana para tentar ver se conseguimos estar atentos à primeira leitura e que, ao repetirmos o Salmo responsorial, entendamos que estamos a responder de todo o coração àquilo que nos foi proposto na leitura.